porque isto certamente estará na sua prova. Como eu falava há pouco, as situações a eles afetas, tributação residual, que é a tributação nova, tributação de grande fortuna, o próprio empréstimo compulsório, são situações que avocam um quórum privilegiado de votantes, razão pela qual o legislador ouve por bem associar a eles a lei complementar. O que você aprendeu até agora? Que a lei que em regra criará e aumentará o tributo é a lei ordinária. Entretanto, há 4 tributos federais, os 4 de competência da União, que dependem de lei complementar. Avançando no estudo do princípio da legalidade tributária, vocês devem memorizar também que este postulado comporta atenuações. Para alguns concursos, elas seriam exceções de fato. Independentemente do rótulo que se queira dar, o que você tem que saber é que em determinadas situações o poder executivo poderá alterar as alíquotas de certos tributos que nasceram por meio de lei, mas que permitem esta maleabilidade nas alíquotas, aumentando-as, reduzindo-as. E a isso se dá o nome de atenuações ao princípio da legalidade e algumas exceções. Nós estamos diante de uma lista que também deve ser decorada. Esta lista é ocupada por 4 impostos federais que dependem de lei, mas que podem ter as alíquotas alteradas por meio de ato do Poder Executivo Federal. Quais são esses 4 impostos? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e, finalmente, o IOF. 4 impostos federais que nasceram por meio de lei, mas que podem ter as alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo Federal. Quais sejam? Importação, exportação, IPI e o IOF. Estes 4 são cobrados de modo recorrente nas provas. Procure memorizá-los. As alíquotas podem ser alteradas, mas há um motivo, e eu preciso revelá-lo desde já. Estes impostos, ditos flexíveis, são considerados extrafiscais, portanto, detentores de extrafiscalidade. O que seria a extrafiscalidade? Seria aquele atributo de certos tributos que regulam o mercado e a economia do país. A bem da verdade, eles não têm um viés exclusivamente arrecadatório, mas um viés extra, um viés regulador ou regulatório. É verdade, quando nós pagamos um imposto de importação, o recurso entra nos cofres da União, porque é um imposto federal. Entretanto, este tráfego também serve para regular a balança comercial do país. Há um componente extrafiscal no imposto de importação. Basta você notar, se de repente houver um intento no Brasil de desestimular a importação de determinados bens, o Poder Executivo Federal poderá aumentar este imposto de importação sobre aquele bem, fazendo com que os consumidores não o adquiram, os importadores não o importem, e, nessa medida, vai estimular o consumo do bem nacional em detrimento do bem importado. Veja o viés extrafiscal desses impostos. Importação, exportação, no tocante à balança comercial. O IPI, com relação ao processo fabril, e o IOF, com relação ao controle da inflação. Até agora, portanto, você viu
que esses 4 impostos federais atenuam o princípio da legalidade tributária. Mas há um dado muito importante. A lista não acabou. A Emenda Constitucional 33 de 2001 trouxe mais 2 exceções. Aqueles 4 nomes que já foram citados. Podemos então assegurar que são 6 as atenuações ao princípio da legalidade tributária. Eu agora vou revelar essas 2 novas exceções trazidas pela Emenda Constitucional 33/2001. A primeira atenuação reproduzida nesta emenda se refere a um tributo federal chamado CID, combustível, uma contribuição de intervenção no domínio econômico que pode incidir sobre os combustíveis. Falamos coloquialmente CID combustível. Caso você queira comprovar que tal tributo federal é uma atenuação ao princípio da legalidade tributária, no tocante à oscilação de suas alíquotas, redução e restabelecimento delas, leia o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Neste comando você perceberá que este tributo federal também poderá ter as suas alíquotas alteradas, manejadas pelo Poder Executivo Federal. Mas não se esqueça de que tal tributo federal nasceu por meio de lei. A Lei Ordinária 10.336/2001. Por isso que é atenuação. E, finalmente, a 6ª atenuação ou exceção ao princípio da legalidade tributária. O ICMS, certo? Errado. O ICMS, incidente sobre determinadas operações com combustíveis. Falamos assim coloquialmente, ICMS combustível. Se você quiser conferir a oscilação de suas alíquotas, por meio agora do Poder Executivo Estadual, você poderá ler o seguinte artigo na Constituição. O artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C da Constituição Federal. Neste comando você perceberá que tal imposto, todos nós conhecemos o ICMS, se ele incidir em determinadas operações com combustíveis, poderá ter as alíquotas alteradas pelo Poder Executivo Estadual. Qual é o dado relevantíssimo? Das 6 exceções, 5 se referem a tributos federais: importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível. E 1 tributo se refere à órbita estadual, o ICMS combustível. Portanto, você acaba de ver que há determinados tributos que, à luz da extrafiscalidade, poderão ter as alíquotas manejadas pelo Poder Executivo Federal em 5 casos e estadual em 1 caso. Tudo na esteira da extrafiscalidade. O princípio da legalidade tributária, portanto, tem que ser estudado no contexto de tais atenuações. Não perca de vista que, se observarmos bem no próprio Código Tributário Nacional, verificaremos situações que fogem ao âmbito da lei tributária. Isto nos levará a crer que também podemos olhar para tais situações e ver uma atenuação ao princípio da legalidade. Quando observamos o artigo 113, parágrafo 2º do CTN, Código Tributário Nacional, ali observamos que as obrigações ditas acessórias não dependem da lei, mas da chamada legislação tributária. Podemos, então, antever um campo de ressalva ao princípio da legalidade tributária. Da mesma forma, se observarmos também
O artigo 97